Olá, queridos irmãos. Uma alegria estar aqui estudando a palavra de Deus junto com vocês. Há um texto na Bíblia, uma história interessante, que é o caso de Moisés, quando está no monte e que ele deseja ver a Deus. Então, o texto diz assim, é Êxodo 33, 18 a 23. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome, Yahvé, Senhor, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, o meu rosto, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. É interessante toda essa ocasião em que Deus ele mostra as suas costas a Moisés, mas não mostra a sua face. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Ver a glória de Deus é ver a sua face. Deus responde a ele. Então farei passar diante de você toda a minha bondade, vou proclamar o meu nome, Yahvé, o Eterno, eu sou o que sou, e vou passar diante de você a minha misericórdia, para com aqueles a quem eu quiser ter misericórdia. Então vou passar os meus atributos, as minhas qualidades, aquilo que eu sou diante de você. Mas Deus fez isso em termos humanos, vamos dizer assim. Ele seria como uma pessoa que estava passando, mas Moisés não poderia ver o seu rosto. Somente suas costas. E Deus disse, nenhum ser humano pode ver o meu rosto. Nenhum ser humano pode ver minha face. O que significa isso, ver a face de Deus, o rosto de Deus? O que significa isso na Bíblia? E eu quero que você venha comigo para a gente estudar um pouco essa face de Deus. Por que no Antigo Testamento ninguém pode ver a face de Deus? Primeiro temos que dizer que Adão e Eva no paraíso, eles viram o rosto de Deus. Diz lá em Gênesis 3:8 o seguinte, isso depois que eles comeram do fruto que era proibido a eles comer. Diz assim, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim à tardezinha, ou seja, Deus ia se encontrar com eles no jardim todo dia à tarde. Aí diz o texto, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, é óbvio que era um costume de Deus visitá-los toda tarde. E quando Deus fazia isso, certamente Deus o fazia na forma de um ser humano, numa forma humana. Tanto é que quando, diz o texto, quando eles ouviram os passos do Senhor Deus, os passos, alguém andando, e você ouve os passos de alguém que está pisando numa folha seca ou alguma coisa assim, você ouve os passos, eles ouviram os passos. O que eles fizeram? Eles se esconderam entre as árvores. Ora, se Deus fosse um espírito ali, não faria sentido ouvir passos, não faria sentido esconder-se entre as árvores. Eles viram o Senhor, ouviram seus passos, então eles se esconderam. Eles viam a face de Deus.
Só que era uma face, vamos dizer assim, provisória. Por quê? Porque Deus não era aquela forma humana que estava ali. Deus apenas utilizava uma forma humana. E nesse sentido eles viam a face de Deus, mas era algo provisório. Não era a face real do Senhor Deus. E quando isso acontece, e depois do pecado, então, eles não veem mais a face de Deus. Sem identificação com Deus, eles não conseguem mais ver sua face. Lhes é proibido ver a face de Deus. Ora, o que significa então ver a face de Deus? Porque Adão e Eva viam, mesmo provisoriamente, porque eles viam a face de Deus no paraíso. Exatamente porque eles tinham comunhão com Deus, eles tinham identidade com Deus. Lembra que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança? Eles tinham, portanto, identidade com Deus, mesmo naquela situação provisória. Depois que eles pecam, e aí toda a raça humana está incluída no pecado, o que ocorre então? Ocorre que eles passam agora a não desfrutar mais da identidade com Deus. O pecado bloqueou a nossa identidade com Deus. O pecado arranhou, quebrou a imagem de Deus em nós. Ainda somos a imagem de Deus, mesmo pecadores, mas ela está quebrada, ela está arranhada. Não existe mais aquela identidade entre o ser humano, no caso Adão e Eva no paraíso, antes de pecar, e Deus. Então isso foi quebrado. É por isso que você lê em todo o Antigo Testamento que ninguém pode ver a face de Deus, porque a identidade com ele está quebrada. E você vê isso em vários casos. Um desses é esse caso de Moisés, que eu já citei, na qual, quando Moisés pede para ver a glória, o que é que Deus diz? Qual é a minha glória? Minha glória é ser um Deus bondoso, que faço bem. Minha glória é ser eterno, eu sou o que sou, eternamente. Minha glória é ter misericórdia de pecadores. Então, Deus diz, minha glória consiste nisso. E ver a face de Deus é, de alguma forma, ver isso em Deus. Ver essas qualidades em Deus. E Deus diz claramente, você não poderá ver a minha face, o meu rosto, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Por que ninguém pode? Porque somos todos pecadores. Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo. Então é impossível o ser humano em seu estado atual, dentro da sua condição, ver a face de Deus, sua condição de pecado, ver a face de Deus. Há outros casos também. Por exemplo, Deus mandou construir uma arca, que era chamada Arca da Aliança, lá no meio do povo de Israel, Antigo Testamento ainda, e essa arca não poderia ser aberta. Naquela arca tinha a vara de Moisés, tinha um pouco de maná, tinha as tábuas dos 10 mandamentos, era isso que tinha dentro da arca. Coisa simples, mas a arca representava a presença de Deus, Deus estava ali. Então ninguém poderia abrir aquela arca e olhar aquela arca por causa da presença de Deus. Outro caso, por exemplo, a gente encontra em 1 Crônicas 13, essa mesma arca está sendo transportada por um carro de bois. E eles não pegavam a arca diretamente, eles usavam varais para levar a arca, de tal forma que ninguém tocava na arca. E aconteceu que o carro de bois, onde estava a arca, tropeçou ali e aquela arca virou e ia cair no chão. Quando isso aconteceu, um sacerdote chamado Uzá segurou a arca para que ela não caísse. Imediatamente ele caiu morto, porque ele tocou na arca.
O que isso demonstrava? Que assim, a face de Deus, a presença de Deus não poderia ser visto, tocado por ninguém, por nenhum ser humano, porque o homem pecador não tinha condições mais de ver a face de Deus. Outra coisa que mostra isso, no templo, no tabernáculo e depois no templo que Salomão construiu, no templo que Herodes construiu, havia o templo ele era dividido em 3 partes. O Santíssimo Lugar, que era o lugar de Deus, era onde Deus estava. O Santo Lugar, que era o lugar das ofertas, e o templo em si, onde o povo ficava. Muito bem. O Santíssimo Lugar era separado do restante por um véu muito espesso. E ninguém poderia entrar dentro daquele véu, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. Para quê? Para oferecer sacrifício pelo pecado. Então, veja bem, o véu, ele separava Deus, a face de Deus, dos homens. E ninguém poderia ver. Muito bem. Agora, há um homem que viu a face de Deus. Viu. E ele viu porque ele tem a mesma identidade de Deus. Esse que viu a face de Deus e este que é a imagem desta face se chama Jesus Cristo. Ele viu a face de Deus. Ele é a imagem de Deus, perfeita para nós. João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Ele é a imagem do Deus invisível. Ninguém jamais viu Deus, sua face. Mas esse Deus unigênito, que é Jesus Cristo, o tornou conhecido da gente. Então, através de Jesus Cristo, nós podemos ver a face de Deus, através de Jesus. E aí o texto termina, ele é a imagem, Deus o tornou conhecido. Em Colossenses 1,15 está escrito, Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, o Deus que eu não posso ver a face, porque é invisível para mim, e também porque eu sou pecador, eu posso ver a imagem desse Deus em Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Eu posso ver Deus por meio de Jesus. E aí tem o texto de João 14, 8 e 9, muito interessante, em que eu vou ler para vocês. Aí Jesus conversando com os seus discípulos, momentos antes de ser preso e no dia seguinte executado. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe está pedindo que Jesus mostrasse para aqueles apóstolos o Pai, que eles pudessem ver a face do Pai. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Presta atenção agora. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? O que é que Jesus está dizendo? Quem vê Jesus, viu o Pai. Viu a face do Pai. Então, Jesus é aquele que nos revela a face do Pai. Ele é a imagem desse Pai. E Ele é quem nos revela. Agora, quando Jesus diz isso, quem me vê, vê o Pai, Ele não está falando, presta atenção aqui, do seu rosto físico. Porque eles estavam ali com Jesus, Jesus era uma pessoa, e eles estavam vendo o rosto de Jesus. Quando Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai, Jesus está dizendo, eu não estou falando desse rosto físico que está aqui, que Jesus tinha. Assim, lembra do Jardim do Éden? Quando Deus aparecia a eles no formato de um homem, portanto devia ter um rosto humano, mas não era
Deus em si. Então, quando Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai, Jesus não está falando do rosto físico dele. Do que Jesus está falando então? Jesus está falando do seu caráter. Jesus está falando das suas qualidades. Jesus está falando da sua pessoa, do seu ser, de quem ele é. E qual é o caráter de Jesus? Amor, bondade, misericórdia, eternidade, poder, mansidão, homem humilde, homem de paz. Esse é Jesus. Se você vê estas coisas em Jesus, você viu o Pai. Você viu o Pai. Nós somos chamados a ver o rosto de Jesus desta forma. Não é um retrato na parede. Não tem nada a ver com isso. Não é uma imagem de escultura. Não tem nada a ver com isso. É você perceber em Jesus o amor, a vida, a bondade e todas essas coisas que Jesus transmitiu para nós. Ao ver isso em Jesus Cristo, você vê a face de Deus. Só que nós estamos em um processo de ver essa face. E Paulo nos fala acerca desse processo. Ou seja, nós estamos cada dia mais vendo melhor a face de Deus. Agora é um processo. Agora que conhecemos a Cristo, estamos num processo de ver a face de Deus. E o que significa ver a face de Deus? Significa nos identificar com Ele. Jesus é totalmente identificado com o Pai, com Deus. E nós, paulatinamente, vamos sendo identificados com Jesus Cristo e, portanto, com Deus. Então, estamos vendo cada vez mais e cada vez melhor a face de Deus. Paulo diz isso em 2 Coríntios 4:4-6. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Agora presta atenção, na face de Cristo. Ele está nos iluminando cada vez mais para que a gente conheça a glória de Deus, a face de Deus, na face de Jesus Cristo. Então, cada vez que eu e você estamos nos transformando e sendo transformados para nos parecermos cada vez mais com Jesus, para obedecermos a Jesus nessas atitudes boas, cada vez mais que isso acontece conosco, nós estamos vendo melhor a face de Deus. Nós estamos nos identificando melhor com Deus. Portanto, identifique-se, você, com Deus, através da sua semelhança com Jesus Cristo, no seu caráter, no seu interior, nas suas emoções, no seu modo de pensar, no seu modo de ver a vida. Vá se identificando com Jesus. Portanto, vá expressando na sua vida o amor pelas pessoas, o perdão das pessoas. Vá se identificando na sua vida nesse reconhecimento de que às vezes você erra com os outros e precisa pedir desculpas, precisa pedir perdão. Vá se reconhecendo em você mesmo como uma pessoa que busca ajudar os mais necessitados, aqueles que precisam de você, como Jesus falou, dando pão ao que tem fome, dando água ao que tem sede, cobrindo o nu e aí por diante. Faça isso como identificação com Jesus Cristo. E ao fazer isso, você estará vendo melhor a face de Deus. A face de Deus.
Portanto, podemos nos identificar e ver melhor a face de Deus. Qual será o fim, o final dessas pessoas que aos poucos estão vendo melhor a face de Deus na face de Cristo, ou seja, tendo o mesmo caráter de Cristo? O que vai acontecer com elas? Aí eu leio para vocês Apocalipse 22, 3 e 4. No céu estará o trono de Deus e do Cordeiro. Então, o trono de Deus e de Jesus. E verão a sua face. E nas suas frontes estará o seu nome. E eles lá no céu. E verão a sua face. Então, o que aqui nos era proibido? O que aqui nós conseguimos ver ainda de uma forma cada vez melhor. Em Jesus Cristo, da face de Deus, diz a Bíblia que no céu nós veremos a face de Deus. Ou seja, não haverá impedimento nenhum. Por que lá nós veremos diretamente a face de Deus? Por um motivo muito simples. Porque lá nós estaremos totalmente identificados com Deus. Porque lá estaremos sem pecado, sem nada de ruim, de mal em nossa vida. Seremos perfeitos em santidade. Então, lá nós vamos poder ver Deus diretamente, a face de Deus. É isso que Deus está propondo. Deus quer que a gente veja a sua face. Mas lembre-se, o que você vai ver não é tanto um rosto, se bem que Jesus estará com o seu rosto, porque ele é um humano, um humano glorificado, um humano com um novo corpo, um humano perfeito, mas um humano ainda. Então, nós veremos sim a face de Cristo, mas quando a Bíblia diz que nós veremos a sua face, ela está falando de uma perfeita comunhão em quê? Nos atributos de Deus, uma perfeita comunhão em amor, em paz, em alegria, em bondade, em misericórdia, em gratidão, em tudo, em tudo. Então, essa perfeita comunhão, essa perfeita identidade, Deus e nós um só, essa perfeita identidade que significa ver a face de Deus. Nós seremos exatamente iguais a Deus, assim como Jesus hoje é. Nós também seremos. Nós estamos no processo, mas um dia chegaremos no fim do processo e estaremos semelhantes a Deus. Portanto, meus queridos, vamos ver a face de Deus hoje em Jesus Cristo. Seja como Jesus, ame Jesus, viva Jesus, coloque Jesus dentro da sua vida como o Senhor, o dono da sua vida. Sirva a Ele de coração alegre e sincero. E aí você estará vendo cada vez melhor a face de Deus, mas um dia você vai ver completamente esta face e sua alegria será algo extraordinário. Que Deus os abençoe, que vejamos a face de Deus.